Olá! Este é o itinerário da internacionalização. A vivência das línguas estrangeiras, que começa lá na educação infantil e vai até o ensino médio, tem por objetivo a proficiência nos idiomas. E é por esta razão que vamos assistir a partir de agora os trabalhos que foram desenvolvidos por essas aulas. O Clube de Relações Internacionais é uma atividade extra-classe ministrada pelos professores Rodrigo Perla e Alexandra Fachinello. Contemplando os estudos que os alunos do clube realizaram acerca do Oriente Médio, o primeiro cônsul-geral de Israel em Dubai, Ilan Stuhlman, concedeu uma entrevista ao vivo que está disponível aqui em nosso canal. Alguém tem planos de ser diplomata alguma vez na vida? Eu gosto muito de relações internacionais e com certeza o que eu vou querer estudar. E a diplomacia é uma carreira que me interessa muito, que eu vejo como uma possibilidade do futuro. Falando agora do meu ponto de vista pessoal, as perguntas essas que vocês fizeram, como é se acostumar a uma nova cultura, isso tudo é uma aventura muito interessante da primeira vez, da segunda vez, mas é uma vida difícil, precisa levar isso em conta antes de entrar nessa carreira, porque é um preço alto que você paga. Outra vez, você serve teu país, você tem prazer, é muito interessante, mas tem seus lados difíceis também. Já pensou em estudar matemática junto com o inglês? Aqui a gente já pensou nisso. As professoras da educação infantil decidiram trabalhar o pensamento lógico-matemático em conjunto com expressões da língua inglesa a respeito das cores. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. O projeto do nível A, ele apareceu num momento de brincadeira, né? Enquanto as crianças estavam brincando no pátio. Eles viram um risco no céu e eles ficaram muito intrigados com aquele risco no céu. E aí a proposta, então, do projeto partiu toda a partir daí, de descobrir o que aconteceu no céu enquanto eles estavam brincando no pátio. E aí nós fizemos, então, pesquisas, partimos mais na parte espacial, né? A parte que eles trouxeram muito que podia ser um meteoro, que o meteoro ia cair no pátio da escola. E aí, o que vocês pensaram que era? A gente não sabia o que era. Alguns acharam que foram um avião e outros acharam que era e outros acharam que era só um meteoro. Isso, e aí a gente começou a fazer pesquisa, né? Pra tentar descobrir o que era aquele risco no céu. Sim. E aí, o que a gente pesquisou? Pesquisamos bastante sobre meteoros. Sobre os meteoros, sobre o que mais? Sobre os planetas. Sobre as estrelas. Sobre o arco-íris. E daí agora, depois que a gente pesquisou essa parte lá do sistema solar, a gente foi procurar o que mais pode acontecer no céu no planeta Terra, né? E aí uma das coisas que a gente descobriu que acontece no céu aqui, que dá pra ver no planeta Terra, é o furacão. O furacão também, mas e o que mais? Do que a gente fez hoje? O arco-íris. O arco-íris. Daí a gente pintou com uma tinta o arco-íris. Isso, pintamos com tinta o arco-íris e aí a gente fez a pesquisa e descobriu que o arco-íris tem quantas cores? 7. E aí então a gente pesquisou sobre os planetas, pesquisamos sobre o Sol, sobre as estrelas, sobre algumas coisas que compõem o sistema solar e que a gente poderia explorar com crianças da faixa etária de 4 a 5 anos. E aí agora então a gente encerrou essa primeira parte e chegamos então, mas o que então acontece no céu aqui no planeta Terra que a gente consegue ver que pode ser que aconteceu, que apareceu aquele risco, né? O que fez o risco no céu. E aí uma das primeiras coisas que eles falaram foi sobre o arco-íris. E aí a ideia foi fazer então um jogo matemático, né? Um jogo de seriação, em que a gente pudesse explorar esses objetivos de seriação e das crianças entenderem essa sequência através de uma maneira lúdica, né, que é o trabalho aqui no Monteiro Lobato. A gente se baseia muito no brincar, então também fazer um brincar contextualizado nesse momento. E aí eu convidei então a Teacher Polly para agregar ao nosso trabalho, explorando as cores em inglês. A gente está num momento que o inglês faz parte do cotidiano, precisa fazer parte do cotidiano. A gente agregou
com as cores em inglês, a quantidade de cores, os números, e isso só foi multiplicando para eles, porque querendo ou não, já fazia parte da rotina. E como a gente não tem, hoje trabalharemos o tema tal em inglês, não, eu na realidade tento sempre ligar o lúdico, o brincar ao dia a dia, ao projeto que eles estão trabalhando, para tudo se encaixar e ficar num mesmo projeto. A cor maior que fica do lado, que fica por fora, o grandão. Ou em inglês, red, perfect. Depois do vermelho, qual é a cor que vem? Orange, Isso. Depois do green, light blue, right? depois dark blue, yes. E por último, Purple, Isso. very good. Quantas colors tu vai botar? Two colors. Depois do orange, qual é a color do rainbow? In English? Yellow. que número caiu? 13. Como é que é 13 em inglês? Three. Mas ó, qual é a primeira cor que tem que pegar? Vermelho. Depois do vermelho, Red. Two colors. Qual a primeira color que vai no rainbow? Red. Ok. nós estamos finalizando o projeto, né? Depois do arco-íris, a gente já pesquisou sobre coisas mais climáticas que eles trouxeram, a questão do vento, da chuva, do sol propriamente, né? Não só quando a gente estudou lá no sistema solar. O furacão. E aí agora a nossa última pesquisa foi sobre o vento. E aí agora eles trouxeram então, que pode também, que a gente consegue ver no céu, a questão do avião, né? E aí acho que a gente vai conseguir chegar no desfecho. No tal risco do céu. Desfecho para esse projeto. E quem sabe eles consigam chegar à conclusão do que realmente era esse risco no céu. Os alunos do segundo ano do ensino fundamental tiveram uma experiência imersiva em uma aula de cooking class, onde prepararam e se deliciaram com uma excelente fruit salad. Na última unidade do livro de inglês do segundo ano, estamos estudando as refeições, como breakfast, lunch, dinner e dessert, que são as sobremesas. Por esse motivo, achei que seria muito interessante que a gente pudesse ter uma oportunidade de colocar a mão na massa e ter uma experiência de vida real em que a gente pudesse tratar desse vocabulário dos alimentos, né, de uma maneira bastante lúdica e divertida. So everybody, fruit salad. Ingredients. 1 banana. 1 apple. Half a papaya. A bunch of grapes, and orange juice. Dice the apple, dice the orange, and dice the papaya. Put the fruits in a bowl. Essas maçãs a gente vai cortar igual as bananas? Não. Como é que a gente chama esse corte das maçãs? We have to dice the apple. A banana era para cortar em slice. A apple, papaya, é para cortar em dice. Very good. A gente tá fazendo fruit salad. Banana, grapes, apple and orange. Very good. Então viemos aqui para o Monteiro Open para fazer essa atividade de culinária. Cada um dos alunos ficou responsável por trazer um dos ingredientes e hoje todos juntos estamos fazendo parte desse momento de construir a receita e de aproveitar depois a nossa fruit salad, que é a nossa salada de frutas. The way they are cutting the apple. Do you remember how do we say? Very good. So everybody repeat after me. Dice the apple. Very good. So everybody say, peel the orange. Great. Do you have bananas? Where are the bananas?
Do you have to peel the bananas too? Fruit salad. Fruit salad. Ingredients. Half a papaya. One orange. A bunch of grapes. Peel the banana. Peel the papaya. Então, espero que vocês tenham gostado de presenciar um pouco dessa atividade com a gente aqui pelo vídeo e que vocês aprendam também essa receita que vai ficar aí junto para todo mundo assistir. Yummy! Yummy! It's delicious! Very good! Falar em internacionalização é também falar sobre imigração. E o Brasil é um país composto de imigrantes. Portugueses, japoneses, italianos, alemães. E essa história quem conta para nós é a Turma 41. Trabalhar com esses grupos étnicos, né, num contexto de mundo, um contexto de Rio Grande do Sul e Brasil. Fizemos um tipo de garimpo entre as famílias dos estudantes. Conversa com os avós, conversa com os pais, com os familiares, para que eles se reconheçam também como um imigrante. Porque os estudantes, nesse período do ensino fundamental, eles estão construindo os conceitos importantes de tempo, de espaço, de historicidade, de transformação. Além de toda uma pesquisa que eles fazem de preparação para saber em que momento que acontece essa imigração, quando eles vêm para o Brasil, todo esse cenário, toda essa maneira de ter um processo de aprendizagem, onde eles conseguem, a partir do estudo, a partir da pesquisa, se reconhecer como imigrante. Então, os africanos, os portugueses, os espanhóis, os alemães, italianos e poloneses, aí a gente trabalha com a questão interdisciplinar, traz a matemática, de história, de geografia e também da linguagem, porque a gente começa a ver assim, toda a questão do nosso vocabulário, todas essas influências da própria culinária, que hoje culmina, né, com a festa dos imigrantes, deles poderem trazer essa culinária e ver que já está incorporada. A África é um continente muito rico e diverso e diferente. Muitos de nós confundimos a África do Sul, o país mais conhecido, com o imenso continente, a África. No entanto, é preciso lembrar que a maioria dos africanos que vieram ao Brasil são de outras regiões, não da atual África do Sul. O verde significa vasta e rica vegetação da África do Sul. Povos, os africanos que vieram para o Brasil eram escravizados e não queriam vir. O destino desses prisioneiros no Brasil eram nas regiões Nordeste e Norte. Aqui, no Rio Grande do Sul, tem uma mini cidade que é a Áurea, que é um pedaço pequenininho da Polônia. Uma culinária muito conhecida aqui é o pagzek, que vocês devem conhecer como sonho, de vários tipos de sabores. Eles tinham uma língua que ninguém sabia, eles não entendiam os outros e os outros não entendiam eles estavam totalmente isolados. Os poloneses chegaram em Itajaí, Porto de Itajaí, Brusque, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. A colônia polonesa no Brasil fica em Curitiba. E além de eles se dedicarem na lavoura, eles se dedicaram no comércio. À esquerda tem o português de Portugal e na direita o português do Brasil. Vamos citar algumas palavras. Brutal tem o significado em português brasileiro de muito bom, incrível. Mostardas, tomates e gengibre. Beira representa a esperança do povo português. O fado é uma música muito importante para os portugueses. Realmente os italianos chegaram na região sul, onde instalaram-se colônias de imigrantes. Em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias feitas em áreas rurais, como a Serra Gaúcha, Garibaldi, Bento Gonçalves e México. O carnaval, que tem origem italiana, foi criada na famosa cidade de Veneza. A tarantela, que é uma forma de dança animada que se originou na Itália. A Torre de Pisa é considerada um dos principais pontos turísticos da Itália. Ela é famosa por ser uma torre inclinada localizada bem no centro da cidade de Pisa.
Panteão de Agripa, conhecido também como Panteão de Roma, é uma das obras-primas arquitetônicas da capital italiana e também é um edifício muito preservado pelos italianos. Os espanhóis chegaram entre 1880 e outra equipe chegou no Brasil em 1969. Isso a valentia e a conquista do povo espanhol. Porcos e frutos do mar são muito comuns nos preparos, além do vinho. É consumido quase que diariamente pelos espanhóis. A maioria dos espanhóis se dedicaram para trabalhar em lavouras de café em São Paulo. Porque várias comidas que a gente come, brincadeiras que a gente brinca e coisas que a gente faz são da cultura deles, que quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram e hoje em dia a gente usa bastante. Os imigrantes alemães chegaram no Brasil entre os anos de 1818 a 1930 no navio Argos. Os alemães vieram ao Brasil porque o governo brasileiro prometia terras boas. Os alemães influenciaram em muitas coisas aqui no Brasil, como a Oktoberfest, uma festa tradicional alemã, agricultura familiar, religião católica, gastronomia e arquitetura em chamel. Além de trabalhar todos esses conceitos, trabalha essa diversidade cultural, esse respeito a estas pessoas, a esses ancestrais nossos, de poder valorizar esse pertencimento desses imigrantes na cultura, tanto do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Sul e aqui da Turma 41, os nossos estudantes que a gente trabalha para se reconhecer. Que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contempla questões sociais, políticas e econômicas não é uma surpresa para nenhum aluno do terceiro ano do ensino médio. Mas certamente foi uma surpresa para eles estudar esses assuntos através de poemas e músicas nas aulas de inglês e espanhol. Vamos acompanhar um pouquinho da atividade que eles fizeram com as professoras Cida e Priscila? Então, a aula que nós propusemos hoje é uma aula revisão Enem, culmina na realidade um trabalho que a gente desenvolve já há bastante tempo com os nossos alunos, com a intenção de deixá-los seguros sobre aquilo que a gente desenvolveu também. As competências e as habilidades que a gente mencionou nada mais são do que o trabalho que a gente efetiva aqui todos os dias, tanto nas aulas de inglês quanto nas aulas de espanhol, os aspectos culturais que a gente aborda, os aspectos linguísticos também, que a gente vê refletidos nesse exame que os alunos vão enfrentar então já no próximo domingo. Durante o ano a gente vem revisando os conteúdos do Enem e fazendo vários exercícios, então eu estou me sentindo bem tranquila para a prova. Eu escolhi espanhol, mas várias vezes a gente tem aulas das duas línguas juntas, então é bom porque mesmo quando tu escolhe só uma língua, tu também aprende um pouco sobre a outra quando a gente tem essas aulas em conjunto. Ter esse cuidado também de olhar para algumas outras alternativas e perceber se as palavras utilizadas ali, se a linguagem colocada dentro daquela opção é adequada. So imagine there is an interview, there is a dialogue between these two people and the person is asking, where is the past? Is it somewhere I can find it? Is there a place where I can locate it? Then Winston answers, no. Then where does the past exist, if at all? A interpretação, aí é a habilidade 7. Vocês têm que interpretar o texto e encontrar a resposta entre as opções que lhes são dadas. Já sabemos então que estaremos falando especificamente de cultura mexicana e de um aspecto que a gente vai ter que identificar qual é. Voltamos também a bater num outro ponto, né? Sempre tem duas alternativas que parecem muito condizentes com a proposta do texto. Tô em dúvida entre D e C. O que eu faço para resolver a dúvida que eu tenho? Lê o enunciado de novo. Volta naquele ponto do texto que mais te chamou a atenção. Temos também opções, obviamente, que vão ser descartadas com muita facilidade, que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo discutido. As aulas, principalmente de inglês, que são as que eu faço, mas as de espanhol também, elas são muito importantes para esse momento, porque elas trazem muito de músicas e de textos que, na verdade, são que cai principalmente no Enem, né? A questão das charges, de textos antigos, e acredito que dá uma base muito forte. Então a gente consegue ter essa, ao mesmo tempo que a gente trabalha sobre os temas atuais, a gente consegue trabalhar com textos antigos numa junção que acaba
beneficiando todo mundo, porque as aulas acabam ficando bem legais e a gente acaba pegando uma base bem forte para quando chegar na prova tá bem tranquilo. E não só as aulas da Cida como da Pri, às vezes a gente tem as aulas misturadas, né? Principalmente porque é bom que a gente tenha essa convivência com as duas línguas e é muito importante para a turma inteira, para que a gente chegasse nesse momento e a gente esteja como a gente está hoje, que no caso a turma inteira é bem tranquila e preparada para a prova. Quando tu tem dois caminhos e um deles se mostra o mais comum e tu escolhe aquele que as pessoas não ousaram trilhar, aquilo fez a diferença na vida dele. E ele festeja essa escolha. Cultura popular mexicana, ó, de novo a menção à cultura aqui, que reflete em um dos aspectos que a constitui, caracterizado pelo. Uma coisa importante de ressaltar é que a língua não está dissociada de uma cultura. Então, o nosso método de ensino, a nossa proposta de ensino, sempre tem a língua como um meio para alcançar novos conhecimentos e para comunicação. E quando os alunos chegam no ensino médio, no segundo e no terceiro ano, eles já têm um nível de proficiência que lhes permite fruir e compreender mais textos não adaptados. Eles trabalham com material real em sala de aula, que os leva então a ampliar seu vocabulário, a ampliar sua visão de mundo e a dialogar com diversas culturas e realidades. Essa é a nossa proposta de trabalho. Vamos conferir o depoimento da nossa aluna Isabela Alano, que concluiu agora em 2021 o OSSD, Ontario Second School Diploma, e tem muitos planos para o seu futuro. Eu passei 6 meses nessa experiência cursando várias matérias diferentes. Eu cursei leis internacionais canadenses, negócios, relações internacionais, marketing e inglês. Essas matérias eu não tinha ideia que eu ia estudar nenhuma delas no ensino médio. Para mim foi uma experiência surreal. Eu aprendi coisas assim que eu acredito que muitas pessoas aqui aprendam em faculdade e em cursos superiores. Minha aula de lei me ensinou muitas coisas sobre como elas se aplicam, como elas diferem no mundo real, assim, internacionalmente, no Canadá, no Brasil. Eu vi muito com relações internacionais, um curso que eu me diverti muito também, foi muito legal, foi muito interessante. Misturou um pouco de liderança e negócios, porque misturou muitas siglas e muitas coisas organizacionais, mas também me ajudou muito a entender mais sobre o mundo, mais sobre como as pessoas se movem nessas instituições, como é que acontece a cultura. Marketing foi para mim a mesma coisa que negócios, foi muito divertido e interessante, mas me ajudou a entender também que não é bem minha área de interesse para o futuro. Inglês realmente, né, como sempre, me ajudou a ampliar mais ainda, fiz redações que provavelmente vão me ajudar no futuro até aqui no Brasil. E realmente, assim, foi uma experiência que me trouxe muitos ensinamentos em cada uma dessas matérias, além de, né, ter aula com gente do mundo inteiro, o que me ajudou a ampliar ainda mais meus objetivos e minha cabeça, né, como uma forma geral, minha mente. Eu quero me formar aqui com os meus colegas, eu quero ser uma formanda do Monteiro, um colégio que eu amo, né, queria ter essa formação e quero ter a opção de voltar para fazer faculdade no Brasil também, mas eu já podia até estar numa universidade canadense. Com o high school eu tive a oportunidade de me formar antes, mas eu preferi voltar. Realmente eu ainda planejo muito ir numa universidade canadense, talvez outros lugares no exterior, fazer application em vários lugares diferentes no Canadá e em qualquer lugar no exterior, assim que der. E por isso que eu me inscrevi no high school, porque eu vi isso como uma chance de aumentar essa minha possibilidade de fazer uma faculdade fora, que é o meu sonho. Com a bolsa que eu ganhei, eu já estou planejando pagar minha passagem com a bolsa que eu ganhei. Fiquei muito feliz de ganhar esse reconhecimento e fiquei muito feliz de ver que meu desempenho estava alto mesmo, assim como eu estava planejando manter ele, porque eu me investi muito e realmente foi de propósito, foi muito divertido e todo esse meu investimento, assim, valeu muito a pena. Foi uma experiência muito legal e vai me ajudar muito no meu futuro, que está não completamente planejado, mas está no caminho certo da minha inspiração.